Muito bem, eu estou tentando aqui me ajeitar no espaço que eu tenho. Acredito que o microfone está ok agora, então o áudio deve estar um pouco melhor. Foi só eu começar a falar. E então várias mudanças, eu acho que o áudio está um pouco melhor dessa vez, que o microfone está ok. Então vamos continuar com os animes da semana. Vocês devem ter notado que tem uma pequena mudança no line-up, porque eu não quero falar de um monte de animes aqui nos animes da semana, apesar de já ter vários, né? Mas eu não quero falar de muitos, porque eu não gosto realmente de um vídeo muito grande, apesar de vocês terem votado para que sim. Então eu deixei Golden Kamuy pra lá, porque eu acho que a forma ideal de Golden Kamuy é realmente um mangá. O mangá acabou de ganhar o prêmio Tezuka, inclusive. Parece que o mangá é bem legal. O anime, eu nem assisti o último episódio do anime. O anime não é ruim, claro que não é ruim, mas não é a forma ideal, não passa tudo que poderia. Não é, por exemplo, como Boku no Hero Academia, que é uma boa adaptação e às vezes realmente melhora o material original. Então, algum dia eu pego o mangá pra ler. Eu vou atender o pedido de vocês. Eu vou falar de Steins Gate no fim do vídeo. Vamos começar com o Megalobox da semana. Megalobox da semana, claro que nem todos os episódios do Megalobox vão ser sensacionais, são 12 ou 13, então a gente tem que aceitar que alguns vão ser uns episódios de transição. Então se esse é o episódio de transição, tá bom pra caramba, né? É uma coisa que eu vou falar também do Boku no Hero Academia. Foi um episódio objetivo e eu acho que é muito mais do que a gente pode esperar às vezes, né? Foi um bom episódio, pegando mais alguns elementos da série original, como por exemplo o técnico sendo meio que um escorraçado da associação. As crianças no mangá original tem todo um grupo de crianças, elas não são tão ativas, né? Eles trouxeram mais o elemento desse moleque como uma coisa mais ativa na história. No caso do original, eles eram mais torcida, digamos, né? Apoio. E também o negócio deles realmente treinarem num barraco embaixo da ponte, o que é um elemento muito interessante até. Então, eu gostei desse episódio porque tem um pouquinho mais de construção de mundo, de contexto. Porque Megalobox não é um anime que o mundo é a coisa mais importante que tem. Mas você precisa de uma ambientação para que você entenda o que está em jogo, os jogos de poder em Megalobox, né? Então, você precisa entender onde está o Joe, agora a gente chama de Joe. Então você precisa entender onde está o Joe, qual é o contexto do Joe, qual é o contraste dele com o Yuri, quais são as diferenças. Então é interessante ver esse mundo de escassez, né? Que a cidade é um lugar muito foda, mas o mundo do Joe é um mundo de escassez, um mundo de sucata. Os moleques vendem sucata para sobreviver. Então isso foi legal. E também a treta do Joe com o cara da armadurona e tal. Então isso tudo foi legal. Infelizmente o Joe agora não tem nenhuma armadura, né? Eles chamam de armadura? Ah, boa pergunta, eu não lembro mais como é que eles chamam. Mas, enfim, quebrou tudo. Talvez o próximo episódio seja a solução disso. Mas, enfim, essa transição, essa apresentação do novo personagem e as tentativas deles de aumentarem as chances no campeonato foi colocado num episódio que é bastante objetivo e cumpriu a sua função. E agora vamos para os próximos. Não foi fantástico, mas foi legal. Cara, eu tenho sérios problemas com Gangay Online. Eu não sei como a galera consegue gostar desse anime, porque é por enrolação. Foram 3 episódios de repetição de conceito. É aceitável no primeiro episódio ter a recapitulação do conceito de realidade virtual que aconteceu lá no Sword Art Online. É aceitável. Mas no episódio 2, de novo, começa com: olha, a realidade virtual funciona assim, sei colocar o capacete e tal. Pra quê? De novo, esse conceito. Pelo menos o segundo episódio, aprendemos, né? Descobrimos que a protagonista, ela tem um complexo aí com a altura dela, que eu acho um exagero, mas tudo bem. E aí ela gosta de personagens baixinhas, fofinhas e
Cara, daqui a pouco eu entro nesse detalhe, mas da parte técnica do jogo. E aí, o segundo episódio é uma enrolação total, onde a comédia não funciona, sabe? Ela batendo a cabeça em placa, sabe? Como se ela tivesse 3 metros de altura, e não tem. Tanto é que no terceiro episódio tem uma cena onde ela está atendendo o telefone no meio da rua ali com algumas pessoas em volta, e ela não é tão mais alta do que as outras pessoas. Então, sabe, é um exagero, a comédia não funciona, ela fica o segundo episódio inteiro, ela criando personagens, e, cara, eu realmente não consigo entender como que a galera gosta disso. Eu até tenho uma teoria, né? Eu acho que a franquia Sword Art Online, Gun-Gei Online, é mais uma masturbação para otaku, porque são só personagens fofinhas interagindo e conversando e só, sabe? Um roteiro vazio, a animação é pobre, né? A maioria das animações são quadros parados dos personagens falando, não tem uma mudança de câmera decente ali girando câmera, não tem nada, é muita economia de dinheiro, né? Onde só personagens parados, corta entre um e outro. E eles, lógico, estão economizando para usar nas cenas de ação, que são poucas. O segundo episódio teve só uma ceninha de ação no treinamento ali da protagonista, onde as mecânicas do jogo são completamente bizarras. E o terceiro episódio também numa parte de treinamento rápida com o M. Só. Então foram 3 episódios com o final do episódio sempre com uma ceninha de ação pra dizer, acorda aí porque a gente precisa colocar uma cena de ação pra você acordar. Porque é muito papo, é muita conversa e uma conversa que também não chega na parte técnica das armas, é só jogado por cima, essa arma tem um alcance melhor aqui, colar e acabou. Não tem uma explicação mais aprofundada e o realismo que eles tentam impor da parte das armas, as mecânicas do jogo não correspondem. Como, por exemplo, no treinamento lá da protagonista no segundo episódio, é explicada que tem o círculo que fica balançando e você vai atirar randomicamente num lugar daquele círculo. Então, pra que é a mira? Como funciona a mira? Jogos online hoje em dia, a mira ela realmente tem essa área, esse círculo onde randomicamente a bala vai num lugar desse círculo, só que tem a questão da precisão do mouse. Se você ficar com o mouse parado, agachado, esse círculo vai diminuindo e aí você tem a precisão de, se você der um toque, o tiro vai mais centrado, então se você segurar o botão do mouse ou o gatilho do controle, a arma vai levantar, vai dar o coice, então esse círculo vai aumentando. Então tem uma tecnologia de FPS hoje em dia muito melhor do que do Gun-Gei Online, onde aquele círculo fica balançando e que porra é essa? A protagonista tem que rezar pra conseguir acertar. Então não faz sentido no terceiro episódio ela tá com a mira muito boa, sabe? É esquisito isso. Se no segundo episódio explicasse que o círculo fica parado e dependendo da posição, não sei o que e tal, ele vai aumentar, diminuir, beleza, mas foi muito bizarra aquela animação. Dá uma tensãozinha porque a treinadora é meio dura, mas, sabe, tecnicamente o Gun-Gei Online é horroroso, né? Vou dar outro exemplo disso. Como que não existe criação de personagem, customização de personagem? A história se passa em 2026. Nos anos 90 a gente podia trocar pelo menos o cabelo do nosso personagem nos MMOs. Lá ela não pode escolher randomicamente configurado o personagem. E aí ela tem que deletar a conta, criar uma nova pra rezar pra aparecer um personagem bonito do jeito que ela quer. Bizarro, ela fica migrando de jogo em jogo até surgir um personagem do jeito que ela quer. Cara, é muito tosco. Carta, mano, usa carta. Ela envia carta pra cantora em 2026. A gente tá em 2018, quase ninguém envia carta. Sabe? São coisas que não dá pra entender, cara. É um realismo que eles tentam empregar dentro do jogo, mas eles tiram coisas que hoje em dia fazem sentido só pra justificar uma personagem bonitinha, pra dar um contraste de uma personagem bonita num território agressivo como um jogo de tiro, porque normalmente uma estudante colegial mulher não iria escolher um jogo de tiro. Então teve que criar essa desculpa de não, o personagem é criado aleatoriamente, então ela foi pulando de jogo em jogo até surgir um personagem do jeito que ela quer. Não faz sentido. E uma coisa que me irrita muito em Gun-Gei Online é o fato de ter muito diálogo, muito texto. E isso acaba tornando, como eu já falei antes, uma coisa chata, que dá um sono. Você começa a assistir, é muito papinho, muita conversa.
E sabe, existem conceitos que eles explicam via texto, via diálogo, que poderia ser mostrada em ação, sabe? Por exemplo, o M pega e fala, olha, você podia usar a faca assim, assado, você pode atingir ele aqui e tal. Por que não mostra isso numa cena de ação, onde de fato eles estão dentro lá do Battle Royale, né? E acontece alguma situação onde ele precisa se defender com a faca e aí ele mostra, ele executa o movimento, termina a ação e ele fala, olha, tá vendo o movimento que eu fiz? Você pode usar, toma a faca para se defender na próxima. Pronto, você mostrou isso com a ação. Outra coisa também, repetição de conceito que me irrita muito. No primeiro episódio, já ficou claro como que funcionava o Squad Jam, né? Que é o Battle Royale, que tem a questão do satélite. O primeiro episódio, com relação ao jogo em si, foi muito bom porque mostrou com cenas as mecânicas do jogo. Como, por exemplo, a questão do rastreio, a questão das equipes se comunicando, o líder, que derrotando o líder, o time continua em ação. Então, o primeiro episódio foi coerente e foi bom nessa questão de exemplificar o jogo, de mostrar conceitos em modo de ação. Mas o segundo e o terceiro episódio é muita conversa, repetindo explicações do jogo, repetindo explicações sobre a tecnologia da realidade virtual, tentando criar uma profundidade com a protagonista, onde a piada dela ser grande se estendeu sobre o segundo episódio inteiro e tratando o espectador como imbecil, eles repetem essa informação no terceiro episódio de, lembra que ela tem complexo de altura? Então, realmente ela tem complexo de altura. Então, cara, pra que eu tô assistindo isso? Só pra ver a protagonista fazendo poses fofinhas, sabe? A todo momento mostra ela lá no mundo do jogo, fazendo aquelas poses, falando meiguinho assim, sabe? Cara, é masturbação pro otaku isso. Não tem nada de interessante pra assistir, e sim pra ler. Então, se é pra ler isso daí, eu vou ler a light novel, eu não vou ficar assistindo cena do PowerPoint com uma cena ou outra animada. Até cenas de tiro são mal feitas em alguns momentos. Acho que foi no segundo ou terceiro no segundo episódio, se eu não me engano, que a Pitou fica falando, olha, você devia participar do Squad Jam, não sei o quê. E aí ela fica atirando no monstro. É basicamente um JPEG parado tremendo e a fumacinha assim subindo. Aí corta pra protagonista, que eu esqueci o nome também. Não tô... Esse anime tá me dando raiva que eu não tô gravando o nome dos personagens porque não tô me interessando neles. Aí a protagonista também tá atirando e é o JPEG tremendo também. Então, sabe, não me instiga a continuar vendo essa merda. Só tô vendo pelas reviews aqui da semana. Tá complicado, cara, tá complicado. Boku no Hero Academia foi legal. E esse episódio também foi um reflexo do quanto o mangá original é muito objetivo. É engraçado você falar de objetividade quando você tem um primeiro episódio que é enrolação, né? Eu realmente não gostei daquele primeiro episódio. Vendo em retrospecto, eu gostei quando eu assisti, mas vendo em retrospecto realmente é uma pena, lamento muito que ele exista. Eu vou parar de falar dele alguma hora. Mas o Boku no Hero como franquia, digamos, é uma história muito objetiva. Então o que a gente viu nesse episódio foi o necessário para que a gente já passasse para a parte que interessa, né? A gente viu que eles estão treinando na floresta. Eu gosto que eles não estão gastando muito tempo, o mangá também não faz isso, não gasta muito tempo com o treinamento individual de cada um. Você sabe que eles estão treinando, porque cada um tem a sua... E aí entra essa tradução de fansub que acaba sendo boa nesse contexto, cada um tem a sua individualidade e cada um precisa treinar de acordo com o seu poder próprio. Não dá pra você dar um treinamento unificado para todo mundo, né? Então você sabe que eles estão fazendo isso. E você tem o personagem principal que de vez em quando treina com o All Might, e você sabe que ele tem um treinamento mais específico também. Mas você não precisa mais do que isso, não tem necessidade. Não tem necessidade de a gente passar aí um arco de treinamento inteiro. Basicamente não tem arco de treinamento em Boku no Hero Academia. Tem arcos de crescimento pessoal e tem momentos onde você sabe que eles estão treinando. Tem um momento que o Midoriya pega o poder do All Might lá no começo e é isso. Você não precisa de um arco de treinamento que passa aí 2, 3 volumes e tudo mais. Lutar contra si mesmo numa cachoeira, sabe esse tipo de bobagem?
Não tem isso, eu gosto disso. Então você já teve esse momento, você mostrou o treinamento individual de cada um dos alunos e você já colocou os vilões. E no próximo já começa a parte que interessa, digamos assim, do arco. Então eu gosto disso, eu gosto da objetividade. Eu gosto que teve uns momentos muito engraçados. Eu realmente gostei daquele momento que a Yorozu fala que precisa comer muito porque ela converte lipídios em materiais, né, em coisas, e o cara fala, então é tipo cocô. E aí ele toma um tapão na cara. O anime tem timing cômico, eu gosto disso. Né? O mangá eu acho que já tem timing cômico, mas aí você precisa adaptar para animação e o timing cômico da animação para mim funciona. Eu digo que funciona principalmente porque vocês me conhecem, eu tenho nenhuma memória, então obviamente esqueci todas as piadas de Boku no Hero Academia. E elas funcionaram para mim no anime. Eu acho que o timing cômico funciona muito bem aí. Claro que, e vocês vão ouvir essa reclamação até acabar esse arco, esse moleque Kota... É Kota, né? Vamos dizer que é Kota, o Diego me corrige na tela se não for. Esse Kota é tão óbvio que irrita, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por outro lado, a gente fala disso em Boku no Hero Academia faz um tempo. O tempo todo a ideia de heroísmo vem sendo trabalhada pro bem e pro mal, pro positivo e pro negativo, sempre sendo desafiada, sempre sendo contrariada. Então eu acho que uma das coisas muito fortes em Boku no Hero Academia é o fato de que ele é muito coeso tematicamente. Basicamente todos os momentos de Boku no Hero Academia discutem o tema central em algum ponto de vista. A gente já teve um cara que contestou essa sociedade de heróis. Só que era um vilão. Era o Stain. A gente tem, entre os vilões que estão atacando os moleques agora, um cara que é um dos discípulos de Stain, né? O cara que tem a faixinha e tudo mais. Então você teve isso do ponto de vista de um cara que está ativamente atacando esse mundo porque ele quer que isso deixe de existir. Ele não quer que deixe de existir na prática, né? O Stain queria que fosse melhor, né? Enquanto agora a gente tem o ponto de vista não de um agressor, o ponto de vista de um agredido, de uma vítima. Então o moleque não é a coisa mais revolucionária dessa história, mas o moleque é uma vítima de um sistema, ele é um dano colateral e ele não gosta de como a sociedade está configurada. Ele não verbaliza dessa maneira, porque ele não tem essa capacidade toda de verbalizar. Eu não gosto de como a sociedade está sendo configurada. Não é assim que ele expressa. Ele expressa com isolamento e raiva e birra, né? Porque ele é uma criancinha. Mas ele é também um reflexo do tema central de Boku no Hero. Então, por mais que seja chatinho, e por mais que, obviamente, a gente sabe qual é o caminho que ele vai passar, né? Eu não preciso nem falar o tipo de arco e superação dos preconceitos dele que ele vai passar, é tudo muito óbvio desde o momento que você bate o olho nele, mas o arco que ele passa, por mais óbvio que seja, está relacionado com o tema central da história. Então, isso é um ponto positivo, sempre é um ponto positivo. Então, para mim, para esse episódio específico, o maior ponto positivo realmente é objetividade, mostrou o treinamento, mostrou o Kota, vilões, vamos partir para o que interessa, isso é bom. Continuando falando sobre Tokyo Ghoul, né? Nesses dois últimos capítulos foram, vamos dizer, melhores do que os últimos dois, ainda mais o último. Eu gostei bastante dele, principalmente por questões de visual. Eu achei que tanto no departamento visual como história foi muito bom. No departamento visual, eu acho que houve uma melhora em alguns momentos e uma demonstração melhor de alguns temas. Tanto nos olhos do capítulo 3, como as simples cenas de ação do 4. O que são importantes considerando que é uma mídia visual. É importante ter característica visual. Ele conseguiu melhorar um pouco algumas cenas que não estavam tão boas
e por mostrar cenas que são interessantes, cenas que são importantes para a trama como um todo de Tokyo Ghoul Re. Esses 2 capítulos que se tem como juntar eles, eu diria que eu juntaria eles através do tema de identidade, que é a identidade do Heise contra a identidade do Kaneki e a identidade da Mitsuki. Os 2 capítulos falam sobre identidade, né, e foi bem legal a forma como eles trabalharam isso. Embora ele use o visual vindo do mangá, ele conseguiu adaptar bem as telas, né? Conseguiu dar movimento ao que era necessário. Eu estou achando que a produção está com uma qualidade razoável. Quer dizer, não a mega qualidade, mas está numa qualidade que consegue acompanhar o material original e algumas vezes superá-lo. O que é o que você gosta quando uma adaptação faz. Dentro da história, eu achei que bem interessante foco em identidade nesses 2 capítulos, né? Um foco bem temático, no sentido que trabalha tanto a identidade do Heise e do Mitsuri. Mitsuri? Eu realmente não lembro o nome. Enfim, eu acho que foi bem trabalhado os 2. Tanto na cena quando eles vão no clube, como quando ele começa a pensar sobre as consequências de sua memória voltar. Tem um subplot rolando, né, sobre a questão do gourmet, que vai ser mais importante no arco mais para frente do gourmet. Então já está trabalhando com o arco do gourmet. Então fiquem ligados nessa área. Do departamento simbólico, né, nas questões de simbologia que Tokyo Ghoul Re gosta bastante de trabalhar, eu gosto muito do momento quando Helter Skelter aparece, né? Que é o nome daquela estrutura que os palhaços usam, né, durante a apresentação deles. Para quem não sabe, Helter Skelter também é uma música do Beatles, e essa música foi interpretada, agora não me lembro por qual maluco de teoria de conspiração da década de 60, eu acho que foi alguma coisa da Manson, não o cantor, obviamente, porque ele é da década de 90, obviamente ele não pode ter uma máquina do tempo viajar no passado e se tornar uma pessoa que fez isso, ou ele pode, mas enfim, na qual eu vi a música dos Beatles e vi a mensagem nelas. Na Helter Skelter, ele havia ouvido que ela era um sinal para começar a guerra racial, ou seja, a guerra entre os brancos e negros dos Estados Unidos, o que mostra um pouco dos objetivos por trás dos palhaços, já que eles usam uma simbologia, vamos dizer, não muito feliz quando você começa a analisar o todo. Embora Helter Skelter também seja um tipo de brinquedo também. Enfim, eu acho que é esse tipo de humor, vamos dizer, negro que caracteriza eles. Eu também gostei muito da cena em que não lembro agora o nome dele. Eu lembro do nome que o CCG dá pra ele, que é o Sem Rosto, né? Chega e fala que não vai ter reforços e que a missão fracassou. Que é um momento, fantástico, que vai dar movimento a uma série de coisas. Primeiro, ele impediu que simplesmente houvesse uma briga logo naquele momento, preservando o personagem a qual ele ameaçou. E segundo, ele revelou para nós, leitores, e também para o personagem, que há infiltração dentro do CCG. Nós sabemos disso, né? Desde o Tokyo Ghoul Re, em uma certa escala, mas nós não sabemos que eles também agora têm contatos com ghouls. Até onde me lembre, não tinha tanto essas informações tão claras. Havia indícios, mas não tão óbvios. Isso vai fazer com que série de eventos aconteça como consequência dessa revelação, que é bem importante. E também mostra a dubiedade, né, desse personagem, né? Qual foi a intenção por trás dele? Ele queria acalmá-la e preservar a vida dessa personagem? Ou ele quis com que não houvesse nenhuma briga, pois ele queria o dinheiro? É um personagem realmente de motivações bem, teorias mesmo. Não um personagem que você pode afirmar com absoluta certeza qual é a motivação. Então, é bem interessante isso quando você olha ele no macrocosmos. Eu gosto desse momento que ajuda a criar o clima, né, do capítulo. Que também tem o seu momento fantástico quando
o Sisu lança as facas saindo da perna, e enquanto tá vestido com uma roupa meio que de maid, né? Que é um dos momentos mais anime do mangá, e agora é um dos momentos mais mangás do anime. E eu considero isso bem legal, de uma forma bem, tipo, adolescente de ser de anime. Tacando facas, saindo da perna e tal. Bem legal, bem legal. Eu devo confessar que uma parte de mim sorriu nesse momento. Claro que nunca vai chegar no ponto faca com granada, mas pouca coisa chega com faca com granada. Foi 2 capítulos que teve momentos bons para personagens, momentos bons para a história, momentos bons para a temática da série e momentos que estão fazendo o plot andar. Fora alguns outros personagens que aparecem no fundo, e eu não vou ficar falando todos eles. Vocês que leem sabem quem eles são, vocês que não leem não sabem quem eles são, e não é pra saber mesmo. A não ser que você queira spoiler, daí se você quiser, melhor vai ler o mangá em vez de ficar ouvindo ou dando spoiler. Tô curtindo muito e ansioso pra próxima semana. Finalmente estreou Fullmetal Panic, eu estava ansioso por assistir, porque eu gosto muito da franquia do Fullmetal Panic, eu gosto da série, dos personagens, eu me apaixonei principalmente pelo Fullmetal Panic Fumofo, que é muito engraçado, e aí quando a Panini trouxe o mangá aqui pro Brasil, eu fiquei muito feliz, e eu bato palmas. Parabéns, Panini, por estragar um mangá desse e não trazer, cancelar a publicação desse mangá que eu estava colecionando, eu estava adorando ler Fullmetal Panic Sigma aqui no Brasil, e vocês tiveram essa atitude totalmente antiprofissional. Eu entendo mercadologicamente vocês cancelarem um mangá por não vender o suficiente, mas vocês têm a porra da estatística. Vocês sabem que tais regiões compram o mangá ou não, então vocês poderiam diminuir a tiragem ou só colocar em livraria. Bom, mas foda-se o consumidor, né, Panini? Então tá bom, vamos falar do anime Fullmetal Panic, que justamente é o arco desse mangá que foi cancelado pela Panini, o que eu não vou cansar de repetir, porque eu ainda tô chateado com vocês. E o Fullmetal Panic, essa nova temporada, já começa muito bem, né? Já começa com bastante informação. Se você não acompanhou a série antigamente, você pode ficar um pouco perdido, mas esse primeiro episódio tenta recapitular algumas questões, né? Primeiro, com as duas forças que trabalham no momento ali, que é a organização da Tessa, que é a Mithril, e a organização inimiga, que é a Almagan, eu vou falar Almagan, que é liderada agora pelo irmão da Tessa, o Leonard, né? E aí tem um duelo muito interessante, porque os dois possuem o poder dos sussurros, né? O Whispered, né? Que é um poder que aumenta a capacidade de processamento da área das exatas, matemática, física, engenharia. Então os caras são muito bons, e além disso eles têm o poder telepático, eles podem se comunicar mentalmente entre as pessoas que têm os sussurros, né? E toda essa história, todo esse conflito que começa essa temporada está em volta da Kaname, que na série anterior ela era voltada para comédia, só que ia construindo o background de que, cara, a Kaname ela tem também esse poder latente do sussurro dentro dela, e por isso que nas temporadas passadas ela foi sequestrada e rolou uns problemas, e por isso que Sagara foi para a escola para ser o guarda-costas pessoal dela. E aí, nessa temporada, é a grande explosão do conflito entre a Almagan e a Mithril. Então começa muito bem, já o Leonard já posicionando para a irmã que, olha, eu vou atacar pesado, então é bom você estar preparada. E ele também, ele é muito bom jogador de xadrez, principalmente no segundo episódio, onde a gente começa a ver as estratégias dele sendo realizadas, né? E no mangá eu devorava isso, eu adorava ler, e justamente essa temporada eu vou conseguir passar onde eu não consegui ler, culpa da Panini, que eu não vou cansar de repetir, porra! Então vamos lá. O que eu gostei desse primeiro episódio, além dessa explicação dos conceitos, que eles tentam acelerar as explicações, mas eles meio que entendem que, olha, o público deve lembrar alguma coisa, como foi o meu caso. Eu não recapitulei nada das temporadas anteriores, por eu já conhecer Fullmetal Panic, quando surgiu uma informação, é mesmo, realmente tem
o poder dos sussurros. Ah, verdade, existe o irmão da Tessa. Então, se você já assistiu em algum momento Fullmetal Panic, uma informação que é jogada, você vai puxar da memória e vai lembrar. E a série, ao contrário de Gun Gale Online, como eu falei nesse vídeo aqui, ele não fica tratando você como idiota e repetindo conceitos. Ele já sabe que você, em algum momento, pelo menos, tem na memória essa informação e ele relembra com você rapidamente o conceito dos sussurros, a existência das duas forças. E a guerra finalmente começa. E o primeiro episódio termina muito intenso com o ataque e o sequestro da tentativa, né, de sequestro da Kaname. E o Sagara vai tentar escapar disso. E o segundo episódio é todo voltado para ação, muito bom também. O problema é o CGI. CGI tá tosco, cara. O CGI, principalmente nas cenas de perseguição de carro, onde a rua tá deserta, não tem ninguém na rua, só tem os dois carros fugindo. É meio tosco, então o contraste do CGI com a animação fica gritante, fica horroroso. Eu entendo o CGI nos robôs. E em alguns momentos, quando aparece o Behemoth na água ali, no final do segundo episódio, é lindo aquele... lindo não, mas você deixa passar, né, o CGI ali. Mas quando tem o CGI dos carros ali, perseguição de carro é muito tosco, muito zoado. Eu não sei se barateia o suficiente para justificar o uso de CGI na animação, mas, cara... Se eu pudesse bancar um pouquinho uma grana, um Patreon ali, dar uma grana pro produtor pra não fazer CGI, eu dava, porque, puta, ficou meio tosco, eu não gostei. Não faça isso com o meu Fullmetal Panic, que eu adoro tanto. Eu gosto tanto dos personagens do Fullmetal Panic, eles são vivos, eles têm personalidades. O presidente lá do Conselho Estudantil, o Hayashimizu, o cara é legal, ele era divertido no Fullmetal Panic Fumofo, mas ele é inteligente, tanto é que nesse primeiro episódio ele fala pro Sagara, olha, eu sei que tá rolando uma treta aí, eu sei que você é mais do que aparenta, não é coincidência ter um monte de sequestro, um monte de problema na sua volta e em volta da Kaname, e como eu vou deixar o conselho, eu não posso mais cobrir as merdas que tá acontecendo, então fique esperto, né? E eu gosto disso, dele ser um cara inteligente, ativo, eu não... Por culpa da porra da Panini e eu não leio Scan, eu não sei o que acontece mais pra frente. Então, eu não sei se o fato do primeiro episódio dizer que ele vai brincar com a política quando ele for mais velho, será que ele se torne algum membro da Mithril ou talvez ele esteja no governo futuramente e consiga fazer acordos com a Mithril? Pode ser interessante isso, eu gosto do presidente do Conselho Estudantil e da maneira como ele lidou com o Sagara ali no primeiro episódio. Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu queria só dizer que a Tessa, ela é uma personagem muito forte, é legal o contraste dela ser uma menina fofinha, bonitinha, que quando ela tá pensando estratégias, ela fica brincando com o cabelo ali na frente do rosto. Eu acho esses detalhes meigos dela legal. E quando ela tem que ser dura, ela é dura. Ela chega lá no cara que tá supostamente... Supostamente não, ele tá iniciando... Essa mania do pessoal falar supostamente me irrita também. Quando o cara começa a incitar uma traição pra entregar a Tessa no final do segundo episódio, ela chega com a arma e fala, ó, seguinte, se você não mudar de ideia, eu vou te matar. E todo mundo aqui, quem for contra, eu vou matar mesmo. E ela dá o tiro no chão, impõe... E olha, eu sou a líder aqui, vamos seguir a estratégia e a gente vai sobreviver. Beleza, ela mostrou respeito com a força que a hierarquia dela impõe, o cargo, na verdade, impõe. Tudo beleza, adorei essa cena. Só que aí entra a porra do machismo japonês ou do fanservice, que porra que é, onde na cena seguinte eles começam a fazer piadinha. Ah, nossa, ela é muito fofa. Ah, eu ia casar com ela. Ah, não, quem vai casar com ela é o cara de patente mais velha. Quebrou toda a força e imponência que a personagem fez. Um minuto antes, com essas piadinhas, tentando quebrar o clima. Sabe? Isso estraga pra mim a cena e tira a imponência da personagem. Era desnecessário, não precisava disso. Sabe? Porra, deixa a mulher impor a força dela, deixa ela mostrar quem ela é e encerra por ali. Ia ser muito mais justo quando ela saísse todo mundo quieto. Seguinte, voltando à estratégia, vamos lá. 06, você vai por aqui, não sei o que, acabou. Aí não, fica com essa de, ai, é piadinha, eu vou casar com ela, ai, não sei o que. Japonês, caralho, para com isso, porra.
sabe? Eu gosto tanto do Fullmetal Panic, os personagens são bons, vocês fazem uma cagada dessa numa cena de imposição de autoridade da Tessa, cara, não precisava, é desnecessário. Mas no mais eu tô gostando de Fullmetal Panic, a animação tá boa, tirando CGs de vez em quando, e eu tô ansioso, eles estão conseguindo amarrar o gancho assim pro próximo episódio, deixando a tensão ali muito viva, né? Antes de encerrar, eu já ia esquecendo, falando que vai ter um pouco o problema entre o relacionamento da Kaname e do Sagara, porque ela viu quem ele é de fato nesses 2 primeiros episódios. Ele é um soldado, ele mata, ele não tá nem aí para um estudante que levou um caco de vidro na perna, ele não tá nem aí, ele tem a missão dele e ele é focado na missão. E a Kaname, ela tá vendo isso e ela tá se distanciando. Já no segundo episódio aqui teve o choque dela vendo ele agindo como soldado, e futuramente a gente vai ver consequências disso. E lembrei também que eu adoro o loirinho, né? Eu não anotei o nome do cara, mas o editor aqui mágico do VideoQuest vai colocar a cena dele aí, quem é o loirinho aí, que ele também é piloto aí na série, e ele era voltado mais pra parte cômica, ele ainda é voltado pra parte cômica, mas ele é um guerreiro de verdade, eu gosto quando ele interage com a tenente ali, que ele até brincou com ela quando ela tava com saia, falando, você fica linda assim e tal, não sei o que. Eu gosto desse personagem e, cara, Fullmetal Panic voltou, pra nossa alegria, a gente vai continuar acompanhando. Vocês pediram, eu não queria, porque eu sou teimoso. Eu tinha colocado na minha cabeça que Steins Gate seria estranho de falar semanalmente e tudo mais. Mas aí eu fui assistir e falei, pode tirar umas coisas legais daí. Lógico que vocês também me conhecem, vocês sabem que eu sou a pessoa com nenhuma autoconfiança. Então eu tô com muito medo de ser raso em Steins Gate. Mas não porque Steins Gate é a coisa mais profunda de discussões filosóficas, dá pra você tirar muita coisa daí também. Mas é mais pela complicação das coisas. E eu sou, como vocês sabem, meio burrinho. Então talvez alguns detalhes faltem, mas eu vou me esforçar o máximo que eu puder. A questão é que a gente tem que entender o que está acontecendo em Steins Gate. E vamos lá, vamos passo a passo. Porque esse Steins Gate Zero começa antes de Steins Gate Zero. Existe um OVA de Steins Gate, que saiu acho que uns 2 anos atrás, que o nosso editor Diego vai colocar o nome na tela, porque eu já esqueci. Mas esse OVA saiu faz um tempinho, ele é um episódiozinho de Steins Gate, e ele é meio que reconta o final do anime original. Então ele só é interessante se você já tiver visto o anime original e quiser, talvez, uma nova versão dos fatos. Porque, assim, de 25 minutos, ele é realmente um episódio, né? De 25 minutos de episódio, 70% é repetição. Então pode ser meio chato, tem isso. Por outro lado, o fim é muito interessante. E o fim é a ponte para esse anime. Então assistam aquele OVA, caso vocês estejam meio perdidos do que está acontecendo, assistam aquele OVA, porque é o seguinte, spoilers para o final de Steins Gate, mas se você está aqui, você deve conhecer Steins Gate, né? E você deve ter assistido o nosso VideoQuest de Steins Gate, e eu gosto muito dessa nova série porque meio que corrobora com a nossa interpretação no VideoQuest de Steins Gate. Que é o seguinte, na nova versão desse OVA, lembrando o final anterior, o que acontece é que o Okabe, o Okarin, viaja no tempo, tenta impedir a morte da Kurisu, falha, aí a Mayushi fala, não, não desista, você não pode desistir. E aí o cara vai de novo e o que ele faz é forjar a morte da Kurisu. Ele forja a morte dela e aí ela continua morrendo para o mundo, digamos assim, para a linha do tempo. Ele faz com que a morte dela aconteça e ele soluciona. Ele soluciona com uma fantasia. E isso é a parte interessante, é isso que é a nossa hipótese no VideoQuest de Steins Gate. O que ele faz o Okabe é um cara que criou toda uma fantasia para ele na vida dele, de que ele é um cientista maluco, perseguido por uma organização, no fim das contas as coisas escalam e ele é um cientista maluco
perseguido por uma associação, e ele usa a fantasia para solucionar os problemas e ele acha um meio termo, digamos assim, né? Nesse OVA, o que acontece é que a Mayushi não faz ele não desistir. Ela abraça ele e fala, você também pode chorar. Porque ele estava se forçando a continuar e sofrendo pra cacete. E aí a Mayushi fala, não, deixa eu te liberar desse sofrimento, você pode sofrer. Permita-se chorar e sofrer. Com isso, a Kurisu morre. E o Okabe vira meio que um cara normal. E meio que vira um cara responsável. E é esse o ponto de partida para essa série. Você vê na caracterização dele. Antes ele era um cara com uma camiseta maltrapilha lá e um jaleco de cientista e fazendo ho, 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 e aquelas risadas e tudo mais. Ele era um personagem todo vivo e tal, e cheio de fantasias. A gente começa essa série com ele na faculdade, com um blazerzinho, uma blusinha de lã, uma camisa preta, todo sóbrio, tentando ir em encontros coletivos para conhecer mulher, que é uma coisa muito comum e muito assalariado japonês, até onde eu sei, organizando eventos na faculdade. Então ele está tentando ser um cara responsável. E isso para mim é um dos aspectos mais interessantes de Steins Gate Zero até agora. A gente vê o Okabe nesse ponto completamente diferente. Para mim é quase... vamos ver até onde vai, né? Mas ele tem uma coisa que o terceiro filme do Madoka faz, que é... Você vai continuar uma história que tinha acabado tão bem e que não precisava de continuação. Por que você vai continuar? Ele dá um motivo para você, para continuar essa história. Então eu gosto de como essa continuação é uma versão muito interessante e uma possibilidade muito interessante para que essa história parta por conta da caracterização e do caminho do Okabe. É muito legal a gente ver ele nesse momento. Claro que eu quero muito que o arco dele seja que ele recupere a pessoa que ele era, porque essa versão do personagem é uma versão trágica, uma versão sisuda, uma versão sofrida do Okabe, e ele é um cara interessante porque ele é grandioso, sabe? Larger than life, sabe? Então talvez ele volte para esse estágio e isso possa ser interessante. Mas ver essa nova versão dele também é interessante, só não é tão legal, né? Não é tão da hora de assistir, não é tão divertido, mas é um caminho que faz sentido pela história que eles criaram para esse momento. Então isso é muito legal para mim. Por outro lado, os caras ainda estão tentando fazer a máquina do tempo, porque a situação não foi solucionada. O futuro, até onde eu entendi, né? Eu espero que eu esteja falando certo. O futuro ainda vai ter uma guerra. A menina Yuzuru... A menina ainda está tentando fazer com que o pai dela, que é o maluco lá de boné, crie a máquina do tempo. A máquina do tempo está lá, mas o cara precisa criar em algum ponto. Então as coisas ainda precisam ser solucionadas. Só que viagem no tempo, por enquanto, não é o foco. O foco é a inteligência artificial. Só que tem uma jogadinha aí. Porque a gente vê ao longo desses 3 episódios que a gente viu até agora, que a Kurisu desenvolveu uma inteligência artificial, né? E morreu, porque o Okabe deixou ela morrer, mas deixou gravada a inteligência, as memórias dela na máquina do tempo. Na máquina do tempo, na inteligência artificial, no Amadeus, né? No software de inteligência artificial. Só que eu acho que tem alguma coisa de viagem no tempo aí por conta da ideia de memória. A Kurisu do Amadeus é, de certa forma, uma cápsula do tempo da Kurisu do passado. E, assim, tematicamente, metaforicamente, digamos. Se você tem um cara que está assombrado pelos erros do passado dele, eles colocaram o Okabe para sofrer ainda mais, no caso, com uma cápsula do tempo que lembra ele do maior erro que ele cometeu. E essa ideia da inteligência artificial baseada em memórias talvez já se relaciona para mim tematicamente com a questão de tempo, né? Que ela é uma cápsula do tempo e ela também é uma Kurisu do passado, de antes de conhecer o Okabe, porque nesse caso
ela morre antes de conhecer o Okabe, até onde eu entendi, viagem no tempo é uma coisa meio confusa. E também, talvez, de fato, na prática, eles façam isso virar meio que um método de viagem no tempo. Talvez uma viagem no tempo apenas pela memória, apenas pela mente, não sei. Coisas interessantes podem acontecer. Eu tô achando menos divertido do que eu me lembro de Steins Gate. Por outro lado, Steins Gate tem os seus momentos... Teve momentos divertidos nesse episódio 3 aí, da festa e tal, da festa de Natal. Mas a gente tem que lembrar que a estrutura da escalada do arco de Steins Gate no original já era um momento de umas coisas meio descompromissadas que pareciam que estava indo tudo bem e tal, ele tentando fazer isso e aquilo, mas dá um problema, meio que soluciona, dá um problema, meio que soluciona, até que chega num ponto que todas essas coisas que a gente achou que não tinham conexão deram uma merda enorme, e aí você tem a segunda metade da história. Talvez é isso que aconteça nessa. Porque por enquanto ainda tá lento, a gente tá só acompanhando o desenvolvimento do relacionamento do Okabe com essa Kurisu falsa das memórias do Amadeus. Então, alguma hora, talvez o Okabe enlouqueça, ou talvez a inteligência artificial cause perturbações nas linhas do tempo, não sei. Mas a gente tem que aguardar, eu acho que conhecendo já Steins Gate, dá pra gente ter um pouco de paciência e aguardar que essas coisas escalem e acumulem e dê a grande merda que era pra dar. Então, Steins Gate está bem interessante, não tá divertidaço, mas tá bem interessante. Eu ainda gosto do visual, principalmente quando tem aquelas tomadas mais cinzas, ou então no pôr do sol, é sempre umas cores muito bonitas pra mim, que é lavado, né? É esquisito, é lavado, é estourado, é diferente, a estética de Steins Gate é diferente aliás, os 3 animes que eu falo aqui têm estéticas completamente diferentes, né? O Megalobox é um pouco mais retrô, o Steins Gate é distorcido, enquanto o Boku no Hero Academia é meio que o anime, a estética básica de anime dos anos 2010 para 2020, só que muito bem feito. Eu realmente acho que é um anime muito bem feito. Então é isso, muito obrigado a todos, espero que tenha ficado legal e falou, até a próxima. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.